Boa tarde, meus amigos, né? Meus alunos aí do Sérgio Magalhães. Hoje eu vou gravar uma aulinha de física, né? Uma aula de física que vai servir tanto para o primeiro, como para o segundo, como também para o terceiro ano, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de notação científica, tá? Então, quando a gente fala de notação científica, o aluno tem que entender que é uma linguagem, né, da ciência para a gente trabalhar com números muito grandes e números muito pequenos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na física, a gente relaciona muitas questões relacionadas a dimensões enormes, né? Por exemplo, a massa da Terra é enorme. A quantidade de elétrons, por exemplo, presente na Terra é enorme, de prótons, né, de minerais. Então, a gente, quando fala de mineração, a gente fala de uma coisa muito grande. Então, a gente tem números muito grandes e a gente também fala do microbiológico nas ciências da natureza, né? A gente fala de coisas pequenininhas, então, coisas menores. Então, quando a gente fala nessa questão relacionada a ciência da natureza, a gente vai falar um pouco e mostrar, né, um pouco como você deve aplicar a notação científica, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o quadro, tá? Que é o nosso, que eu digo assim, o nosso quadro, né? O quadro que a gente trabalha assim, quadro branco digital, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então a gente vai trabalhar em cima dessa metodologia, né? Vou trabalhar isso com vocês. Então vamos começar falando um pouquinho da notação científica, tá? A notação científica, pessoal, nada menos é do que você trabalhar números inteiros de 1 a 10, tá? Ou seja, números algarismos significativos, é o que a gente chama aqui, né? Isso aqui a gente chama de 1 a 10 de algarismos, que a gente chama de significativos, tá? Significativos. E esses algarismos, eles são fundamentais, porque a gente sempre tem que trabalhar ele entre 1 e 10. Então, a gente pode deslocar a vírgula, sempre deixar ele em 1 e 10. E a gente trabalha muito com a base, tá? Que a gente chama de base 10, tá? E aí a gente pode ter um expoente positivo ou pode ter um expoente negativo, tá? Então, de um modo geral, a gente sempre vai ter essa representação, tá? Algarismos significativos entre 1 e 10 e uma base 10, tá? Então, na física, por exemplo, imagine se você pegar esse número aqui, ó, 0,00032. Aí eu pergunto a vocês, isso é um número, pessoal, muito pequeno, né? 0, alguma coisa. Então, como é que a gente faz? De um modo geral, a gente vai proceder da seguinte maneira, tá? A gente vai pegar aqui o número significativo, tá? Que é 32. Só que 32 não está entre 1 e 10, está acima de 10. Então, o que que a gente faz? Coloca, na verdade, 3,2, porque 3,2 vai ficar entre 1 e 10. Então, ó, vezes 10, que é a potência. Começou com zero, a gente começa com um expoentezinho aqui negativo. Toda vez que tiver zero, é negativo, tá? Então, o que, que a gente faz? 3,2 vezes 10, aí é elevado. Quantas casas eu andei? Ó? Eu andei uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas para a vírgula vir aí para ficar entre 3 e 2. Então, fica 3,2 vezes 10 a menos 6, tá? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender na hora de se trabalhar aí a notação científica, tá? Vou dar outro exemplo. Imagine se você tivesse esse aqui agora, 0,0, por exemplo, 16. Então, vamos passar isso para a notação científica, tá? Começou com zero, ó, eu já sei que isso vai ser um expoente negativo. Mas qual é o número que eu tenho significativo aqui? Qual é o algarismo significativo, né? O inteiro aí, 16. Só que 16 está acima de 10, tá? Tem que ficar entre 1 e 10, né? Mas ele está acima de 10. Então, o que que a gente faz? Coloca aí uma vírgulazinha aqui entre 1 e o 6, que aí vai ficar, ó, 1,6, que aí 1,6 fica entre 1 e 10, tá? Aí vezes 10. Começou com zero, fica negativo, e eu andei quantas casas? Andei, ó, uma, duas, três, quatro casinhas, tá? Então fica aqui vezes 10 elevado à quarta. Então eu posso ter potências negativas, tá? Posso. Isso daqui, quando eu tenho potências negativas, eu tenho a vírgula, ó, ela tende a caminhar aí, nesse caso, para direita, tá? Então, se eu caminhar a vírgula para a direita, nesse caso aqui, o expoente aí, ele vai diminuir, tá? O expoente, nesse caso, ele diminui.
E, consequentemente, a gente vai tentar, quanto mais casa você anda, maior vai ser esse número negativo, né? Então, a gente tem esse deslocamento. Agora, se você pegar, por exemplo, um número que comece com o número inteiro, por exemplo, se você pegar esse número aqui, ó, de 156 mil, por exemplo, eu tenho o número 156 mil. Então, eu comecei aí com 156, com o número inteiro, não foi 0, alguma coisa. Então, eu subentende-se que a vírgula está aqui no final. É aqui que vai estar quem? A vírgula, tá? Número que você tem aí muito grande, né? Número muito grande, a gente trabalha aí com a vírgula geralmente no final. Nesse caso aí, 156 mil, a vírgula está lá no finalzinho. E 156 não é um número que está entre 1 e 10, ele está muito acima de 10. A gente viu que 156 é muito acima. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 15,6. Mas se eu colocar ela aqui, ó, eu vou ficar com ele 1,56, que fica entre 1 e 10. Então, ó, vezes 10. Começou com o número inteiro, é positivo, eu não preciso representar. E a vírgula, vou fazer até com outra cor aqui, tá? A vírgulazinha, eu estava com ela aqui, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá? Então, vai ficar 1,56 vezes 10 a quinta. Então, aqui o expoente, você já observa que ficou positivo. Positivo. Aí você diz, por quê? Porque nesse caso aqui, a minha vírgula, ela está andando para onde? Ela está andando para, ó, direita, tá? Então, se ela está andando para a direita, o que, que vai acontecer? É o inverso do que andar para a direita, né? O expoente aumenta. Então, eu vou ter aqui um expoente aí, nesse caso, aumentando, tá? Então, o expoente, ele aumenta. Se eu colocar outro exemplo para vocês, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 12 mil, por exemplo, como seria esse número em notação científica, né? Então, a gente tem aqui o número 12, que é o número inteiro. 12 está acima de 10, mas para ficar entre 1 e 10, eu coloco 1,2. Aí vem aqui, ó, vezes 10. Comecei com o número inteiro, que é o número 1 aqui, tá? O número 1 é o número inteiro. Então, vai ser positivo. E a vírgula está aqui no final. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casinhas, tá? Então, fica 4. Sempre você vai andar a quantidade para atender a sua vírgula, aonde você colocou a vírgula. Tá, pessoal? Então, é bem importante isso em notação científica. E a gente trabalha com números muito grandes e pode trabalhar com números muito pequenos, né? Então, é importante a gente saber representar isso daí. Outra coisa que a gente vê aí são o que a gente chama, né, de operações matemáticas, tá? Então, a gente pode ter operações matemáticas envolvendo notação? Pode. E as operações matemáticas que envolvem aí, né, nesse caso, a notação, elas são o que a gente mais conhece de básico, né, que seria, nesse caso, a multiplicação e a divisão, tá? Então, eu vou colocar aqui algum exemplo para vocês trabalharem isso aqui, ó. Se você tivesse aqui, ó, 2 vezes 10, por exemplo, a menos 4, multiplicado por 3 vezes 10, por exemplo, a quinta. Tá? Eu vou colocar aqui um expoente maior, vou colocar aqui a oitava, por exemplo. Como seria esse cálculo? Esse cálculo, pessoal, você vai fazer bem simples. Ó. Você vai pegar o número 2 e vai multiplicar pelo número 3, então vai ficar assim, né? 3 vezes 2 dá 6, vezes, você tem duas potências aqui de mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes. Então, como seria essa soma desses expoentes, né? Você tem aqui menos 4 e você tem 8. Tem alunos que aprendem assim, né? Eu tenho 8 e devo 4, então eu tenho 8 positivo. Mas a regra de potenciação, ela manda fazer o seguinte: quando você tem sinais diferentes, você subtrai, então 8 menos 4 dá 4, coloca o sinal do maior. O sinal do maior é 8, é positivo, então não preciso colocar, ó, fica positivo. Bem tranquilinho. Então, na multiplicação é bem tranquilo. Professor, e se eu tiver uma divisão, por exemplo? Se eu tiver aqui, ó, 3 vezes 10 a oitava, por exemplo, dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Eu peguei e dividi aí um pelo outro. O que é que eu vou fazer aqui? Bem simples, você vai dividir, ó. 3 dividido por 2 vai dar 1,5, ó. Vezes 10, opa, 1,5, ó, os 6 já estão entre 1 e 9. Entre 1 e 10, então beleza, né? Você não precisa estar fazendo essas relações. Então, 1,5 vezes 10, repete a primeira potência, que é 10 a oitava, aí pega essa potência de baixo e inverte o sinal. Se é 10 a menos 4, coloca 10 aí, nesse caso, a 5 positivo, tá? Aliás, a 4 positivo, tá? Você tem 10 a menos 4,
vai transformar essa divisão em uma multiplicação. Daqui é só você fazer o que a gente já faz aí, que é uma multiplicação. Então, 1,5, vou repetir, mesma base, né? Ó, 10 e 10, repete a base e soma os expoentes, tudo positivo. Ó. Então, vai ficar positivo e soma tudo. 8 com 4, que tem aqui 12. Então, ó, fiz aí esse cálculozinho, tá? Às vezes, você pode ter a seguinte situação, né? Às vezes, você pode, por exemplo, multiplicar aqui, ó, 6, por exemplo, vezes 10 a menos 5, aí vezes, por exemplo, 3 vezes 10 à oitava. Aí a gente tem um número, por exemplo, quando você multiplica 6 vezes 3, você vai achar 18, tá? Mesma base, né? Repete a base, tá? Ela aqui e somos expoente. Menos 5 com 8, então, sinais diferentes, vai subtrair, vai dar 3 positivo, porque o sinal maior está no 8, tá? Então, eu achei 18, só que 18 não está entre 1, né? Não está entre 1 e 10. Então, o que, é que você faz? Você desloca a vírgula para cá, ó, que a vírgula está no final. É 18, a vírgula está depois do 8. Então, fica 1,8 vezes 10. Eu andei para, ó, para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o que, é que acontece? Aumenta aí, nesse caso, o expoente, tá? Então, andei uma casa, aumenta uma casa. Se era 3, agora vai ficar 4. Então, pode acontecer de você precisar fazer um ajuste? Pode. Então, eu posso deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda, tá? Então, essa aulinha é a dicasinha que eu dou aí para física, né? Tanto para o primeiro, como para o segundo, como para o terceiro ano, a gente tem que trabalhar a notação científica. Então, a notação científica ela vai sempre ajudar vocês nesse momento de cálculo que vai aparecer. Então, a gente pode trabalhar com números muito grandes e pode trabalhar com números muito pequenos. Física, principalmente, trabalha com eletricidade, com partículas, então a gente precisa ter esse cuidado. Tranquilo, pessoal? Então, fica a dica aí nessa aula, tá? Então, até a próxima aula de física, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Tchauzinho.